Eu sou Fernanda Gazel e hoje a gente vai conversar com o maior nome do ciclismo mountain biking do Brasil. Além de 19 títulos de campeão brasileiro, ele também é campeão mundial. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigada por topar conversar com a gente. Valeu, Fernanda. Obrigado pelo convite. Eu queria começar falando um pouquinho do circuito de Petrópolis, né, que aconteceu faz pouco tempo, foi a segunda etapa da Copa do Mundo de mountain bike. Desde que você foi, né, para o exterior treinar, eu acho que é um objetivo seu fazer o mountain biking crescer no Brasil. Como foi para você toda essa experiência de trazer o circuito novamente para cá e ainda mais na sua cidade natal, né? Foi uma experiência, acabou de acontecer, né? Tem um pouco mais de uma semana e eu ainda estou digerindo assim tudo que significou para mim, para o esporte, né? Foi um grande feito retornar com a Copa do Mundo para o Brasil depois de tanto tempo, principalmente porque a Copa do Mundo, essa modalidade cresceu muito globalmente, na última década principalmente, e então foi um grande desafio tirar daquele eixo ali de Europa Central, América do Norte, trazer a Copa do Mundo para o Hemisfério Sul é algo que não acontece sempre. Então fiquei bem feliz com o que isso representou, primeiro para o Brasil, e também o que representou para o esporte a nível global. Foi, acho que um grande marco assim, para as equipes, para os atletas. Acho que o retorno assim de todos foi extremamente positivo. A União Ciclista Internacional, né, entendeu que foi uma coisa maior do que o esperado, e acho que isso mostrou a nossa força, assim, a nossa paixão que a gente tem por bike no país, que é uma coisa crescente, e é muito bonito. E você teve muita influência, né, na construção do circuito. O que você achou do resultado da pista, com as mudanças que tiveram e do seu desempenho também? O circuito foi desenhado todo por mim, né, e pelo meu pai. A gente começou a construir alguns anos atrás. Para a Copa do Mundo, a gente criou em torno de 30% da pista nova, pensando em posicionamento de câmeras para transmissão, circulação do público e também plástica e desafio para os atletas. E acho que foi o circuito que subiu o nível em todos os aspectos. Assim, acho que todo o retorno dos atletas foi de que, poxa, esse circuito assusta, desafia, mas é seguro, é divertido de andar, testa qual é o melhor atleta de fato. Então, todos os objetivos que a gente traçou como meta, a gente alcançou, e eu fiquei muito realizado de construir essa pista. Tive uma grande frustração na semana, que foi a intervenção de um dos comissários da União Ciclista Internacional. O circuito inicialmente estava aprovado pelo delegado geral, pelos comissários, e aí esse cara ficou incomodado com algumas coisas e acabou mudando bastante a pista, o que me incomodou bastante, assim, me deixou bastante triste. E mesmo assim, diria que ainda foi um circuito desafiador, um circuito muito bonito. Então, enfim, acho que a gente deixou a nossa marca como mountain bike brasileiro, e o circuito de Petrópolis acabou virando uma referência aí agora para o restante da temporada. Então, provavelmente nos próximos anos a gente vai ver o circuito ainda nas etapas, né? Essa é a grande esperança, Fernanda. Ainda existe muita especulação. O mountain bike é uma modalidade que globalmente ela está crescendo em ritmo muito acelerado e já se aproximando aos principais eventos esportivos mundiais. E isso gerou uma grande mudança agora nos direitos de transmissão e de organização da prova. Então, acho que o ano de 2023 é um ano de uma grande transição para esse esporte, e a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Se fosse o cenário atual, com a atual detentora da transmissão e a atual organizadora, eu diria que 99,9% da gente ter essa etapa durante não só o ano que vem, mas durante muito tempo, porque foi positivo para todo mundo, tanto localmente para o Brasil, quanto para a União Ciclista Internacional, quanto para a mídia global e principalmente para os atletas e times. Então não teria nenhum motivo para deixar o Brasil.
pode ser que com essa grande mudança isso traga alguns novos desafios, mas eu ainda me sinto bastante otimista de que a gente vai conseguir manter isso. Querendo ou não, é uma mudança tanto positiva quanto um pouco negativa nesse sentido, né? Mas é muito positiva porque tem o crescimento da modalidade, então você está vendo outras pessoas quererem apoiar, outras pessoas quererem a transmissão, e ao mesmo tempo tem essa incerteza de, pô, o que vai acontecer? O circuito vai continuar, não vai continuar? Eu acho que é parte do processo de qualquer esporte em crescimento. Isso às vezes traz algumas perdas, isso às vezes traz impactos em determinadas situações mais específicas, né, como no nosso caso. Mas, enfim, eu acho que o que está acontecendo é bom para o esporte a nível mundial. O Brasil hoje tem um peso gigantesco dentro da indústria, dentro do cenário esportivo, em tudo que é relacionado à bicicleta. O Brasil hoje é provavelmente a nova fronteira de expansão. Então, essa importância acho que a gente não perde mais. E eu espero que a gente consiga manter para o ano que vem. E como eu falei, acho que tem muita coisa positiva para que isso aconteça. E assim, acho que é impossível a gente falar desse crescimento e falar da importância do circuito e não falar da torcida, né? Você falou que a nível internacional ficou... o circuito, né, teve uma visão muito positiva. Eu queria saber se você ouviu das outras pessoas e se realmente a torcida do Brasil é diferenciada. Foi diferenciada. Para mim foi muito especial porque eu ouvi de muita gente ligada ao esporte em geral, e não só o brasileiro, mas acho que a bicicleta fez o brasileiro entender o que é bom vibrar, né? O que significa torcer por algo. E para mim, assim, foi fantástico, porque a minha performance esportiva não foi por si só, não foi fenomenal, não foi incrível, e eu recebi um apoio, um carinho que eu jamais vou esquecer. E além disso, assim, os meus principais rivais ficaram muito comovidos com o carinho que eles receberam. Então, assim, eu já competi nas principais escolas, né, do mountain bike ao redor do mundo, e você sente que a vibração é diferente, você sente que você tem uma torcida também, mas foi muito diferente, porque o quanto que o brasileiro abraçou o evento, todos os atletas, todos os times, todas as equipes, isso foi muito marcante. Acho que grande prova disso é que o maior atleta da história da modalidade, né, acabou vencendo, o Nino Schurter. É um cara que a gente teve ao longo dos anos aí alguns atritos, algumas divergências, e acho que foi a primeira vez que, enfim, ficou muito claro que a situação estava muito acima disso, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver como o brasileiro tratou ele, de como o brasileiro apreciou a performance dele, e eu fiquei muito feliz de ver ele tão emocionado. É um cara que geralmente não expressa tantas emoções, e ele falar que foi a vitória mais especial da carreira dele. Não marcou só você que é brasileiro, mas marcou todo o cenário mundial do mountain bike. Eles podiam simplesmente apoiar você, mas não, eles apoiaram o mountain bike em si. Isso para mim vale muito, porque sempre foi a mensagem que eu tentei compartilhar, de que o esporte sempre foi mais importante, né, do que qualquer indivíduo, independente das circunstâncias, independente do local ou da disputa. E acho que o espetáculo esportivo que aconteceu ali em Petrópolis foi marcante. Foi marcante para quem não estava lá e acompanhou, mas para quem estava presente na arena ali, foi um acontecimento, uma memória que não vai ser perdido tão cedo. E pensando nas próximas etapas, né, a próxima é em maio, como que você avalia essa temporada? Você acha que a competitividade está alta, que vai ser difícil? Como é que você vê? Eu acho que o nível sobe a cada ano, né? Acho que principalmente a quantidade de atletas capazes de
de subir ao pódio aumenta, né? Em Petrópolis a gente teve mais 2 estreantes no pódio da World Cup, o Sebastian Fini da Dinamarca e o Colombo da Suíça. Então são cada vez mais atletas desempenhando com capacidade de desempenhar na frente, né? A gente viu o número 1 do ranking mundial, atual campeão da Copa do Mundo, terminando na 6ª colocação no short track, em 14º no cross country olímpico, né? Isso mostra assim que é difícil hoje, se você não tem um dia tão legal, você não vai deixar de vencer e terminar em 5º, né? Você vai deixar de vencer e vai terminar fora do top 10. Então, acho que essa é a grande dificuldade hoje do mountain bike olímpico. É cada vez mais difícil ter resultados consistentes, é cada vez mais difícil se manter sempre no top 5, sempre no top 10. E, enfim, acho que vai ser uma temporada mais longa do que o normal. Esse ano nós temos 9 etapas, que é um recorde aí da década, e acho que isso vai trazer uma dificuldade a mais. Acho que vai contar bastante a experiência, principalmente de autoconhecimento, para conseguir ter um nível de preparação bom ao longo do ano. Como é que você está se preparando para essa temporada que vai ser a mais longa, né, da história do mountain bike? O nível que eu cheguei agora nesse mês de abril, que eu cheguei até para essa Copa do Mundo, me deixou bastante feliz. Eu fiquei bem satisfeito com a preparação que eu fiz, apesar de não ter talvez transparecido isso de forma tão clara na pista. É algo que eu sei que a preparação esportiva ela nunca é perdida, né? Principalmente na nossa modalidade. Então isso me anima assim, para o restante do ano. Eu geralmente consigo competir bastante, né? Em temporadas normais eu já cheguei a fazer 50 dias de competição, então sempre fui um atleta que competiu mais do que a média normal. E acho que ter um calendário mais extenso me anima bastante. Óbvio que o meu histórico, né, de conseguir competir muito, de conseguir viajar muito, é levado em consideração alguns anos atrás, né, 2018, 2019, 2020, os anos ali que eu fui top 2 e top 1 do ranking mundial, e óbvio que a idade vai chegando, né? Começando a ter um pouquinho mais de cabelos brancos aqui e ali. Minha pré-temporada esse ano foi mais lenta, ela foi mais crescente, mas o nível que eu cheguei agora em abril é bem alto comparando em relação a outras temporadas. Então isso me deixa animado, sabe? Isso me anima para o que vem pela frente. Eu não sei ainda se eu consigo ter temporadas tão consistentes, de competir bem de fevereiro a outubro e vencer provas, seja onde for, contra quem for, mas eu ainda me vejo muito competitivo em menos eventos, talvez. E acho que o ano vai revelar se eu estou certo nessa percepção ou não. Você até comentou numa entrevista ano passado que foi um ano muito difícil, que você tomou algumas decisões erradas. Então você sente que você aprendeu com tudo isso e que esse ano você está bem mais preparado? Ano passado foi um ano extremamente difícil para mim, principalmente nos bastidores da minha carreira. Foi um ano que pesou bastante, né? E uma grande frustração também. Acho que foi a temporada que eu alcancei, né? Comecei no patamar que eu sempre almejei, comecei o ano como número 1 do ranking mundial, e foi um ano de muitas frustrações, assim, de não conseguir realizar um bom trabalho, tive que recomeçar, no meio da temporada tive que recomeçar o meu ano, então foi um ano desgastante, principalmente mentalmente. Eu fiquei feliz na retinha final do ano, ali, na última etapa da Copa do Mundo, principalmente nas últimas 2, né, de ter voltado a ser competitivo, voltei a vencer um evento de Copa do Mundo. Então isso para mim me animou bastante, né, me deu um refrigério assim para seguir em frente, e eu tô animado para esse ano. Eu caminho agora para minha reta final, né, de carreira. Ainda tenho possivelmente alguns anos pela frente, mas a forma como eu estou encarando é muito ano a ano, e eu estou animado assim de aproveitar
todas as oportunidades que eu tiver daqui até minha aposentadoria. Realmente, eu acho que foi um ano difícil para todos os atletas, né? No passado teve a pandemia, teve todo esse desgaste emocional, mas falando desse ano, né? Eu queria saber os seus objetivos, se você pensa muito no título da Copa do Mundo, ou se você realmente está vivendo momento por momento. Eu ainda me vejo competitivo na Copa do Mundo. Acho que o meu primeiro objetivo, mais do que pensar na classificação geral, é buscar vitórias em eventos individuais. Então, isso é o que eu tô me concentrando agora, de simplesmente buscar algumas vitórias. Como é um ano extenso, acho que dá para ir avaliando, né, ao longo do campeonato, como eu devo competir, se eu preciso, talvez na segunda metade do campeonato, competir de uma forma um pouco mais cautelosa. Mas por agora eu me permito ser um pouco mais, arriscar um pouco mais. Eu gosto de arriscar na minha estratégia de competição, na minha preparação, na escolha de material. E isso tem um lado que é difícil, né? As decisões, primeiro, que não são só minhas, tem sempre uma equipe por trás. E toda vez que você toma uma atitude, você assume uma atitude de maior risco, isso às vezes incomoda um pouco, às vezes não é tão fácil, porque não é só o seu retorno que está sendo arriscado, né? Mas eu gosto bastante de competir assim, de ser um pouco mais arrojado, e acho que agora eu tô nessa posição, sabe? Eu acho que a expectativa, principalmente da equipe, em relação a posição de classificação geral, de campeonato e de ranking é um pouco menor, talvez não a expectativa, mas a cobrança é um pouco menor, e eu posso correr de uma forma mais livre, arriscar um pouco mais, tentar vencer mais corridas. Acho que também anima todo mundo que assiste, né? Quanto mais arriscado, mais as pessoas gostam. Talvez essa tenha sido a real postura que consolidou assim a minha base de fãs, né? Eu nunca quis ser aquele cara que ganhasse provas, né? Eu queria ganhar de uma determinada forma, né? Ganhar de uma forma que fosse inspiradora para as pessoas. Então, por isso que às vezes eu não me preocupo só em ser o mais inteligente, o mais estratégico e tudo mais. Às vezes eu prefiro ser um pouco mais corajoso do que calculista. E eu acredito que isso toca as pessoas de uma forma diferente. Então, não é por acaso que às vezes alguns atletas ganham e as pessoas esquecem das vitórias, né? Muito rápido. Muitas vezes você falou, né, que o seu sonho é deixar um legado no ciclismo do Brasil, e você com tantos títulos, tanta influência, não só nas pessoas, mas também na indústria, né, de bikes, você não acha que você alcançou esse objetivo? Enquanto é um propósito, enquanto é uma missão, enquanto houver vida, acho que você precisa buscar isso, continuar fomentando isso. Mas eu, assim, hoje eu me sinto bastante realizado com tudo que eu alcancei. Até essa semana eu tive uma conversa com o meu treinador e ele sabe, assim, desse meu desejo há mais de uma década, e quando eu falava isso, mesmo para as pessoas próximas, era um sonho quase absurdo, assim, sabe? Não soava muito como uma sensatez, assim, como uma realidade. E eu até falei com ele essa semana de que, poxa, hoje eu me sinto realizado, assim, hoje eu me sinto mais leve de ter feito isso. E ele falou, né, que ele sempre se preocupou muito com isso, porque olhando de fora é uma coisa muito bonita, mas você assumir essa responsabilidade, você colocar um fardo numa carga que não é legal, não é fácil, é pesado às vezes. E eu acho que com tudo que eu alcancei nas pistas e com o que eu alcancei fora das pistas como atleta, e ver, assim, principalmente sentir o que eu senti na Copa do Mundo aqui no Brasil, me faz sentir que, poxa, eu dei a minha contribuição para o esporte. Acho que ainda posso fazer mais,
mas se eu fosse incapacitado de fazer, continuar fazendo coisas pelo esporte daqui para frente, eu acredito que eu tenha dado minha contribuição, assim, isso me deixa muito feliz e me traz uma leveza enorme. Para finalizar, eu queria saber, você falou que o mountain bike cresceu muito nos últimos anos, e eu queria saber o que ainda falta para a modalidade crescer ainda mais no Brasil, se você acha que falta visibilidade, apoio, ou se ainda algo precisa ser feito. Tudo é processo, sabe? Eu não gosto de culpar nada ou culpar a falta de alguma coisa. Acho que a gente está aprendendo, a partir do nosso nicho, né, a desenvolver. As equipes brasileiras estão crescendo, o mercado continua crescendo bastante, os organizadores estão evoluindo. Hoje a gente já tem provas nacionais com geração de conteúdo, né, de transmissão própria, com altíssima qualidade. Então, tudo isso é processo, né? Acho que é um crescimento que a gente vai aprendendo. Acho que a gente está criando o nosso jeito de ser atleta profissional, de ser mountain biker profissional aqui no Brasil. E é um jeito muito bom. Quando eu comparo assim com os outros países, a gente não está fazendo igual, a gente está aprendendo a fazer do nosso jeito. E isso envolve erros, isso envolve algumas frustrações. Enfim, eu vejo muita gente bastante interessada de subir o nível em vários aspectos. Então, acho que é difícil falar o que está faltando. Acho que está faltando tempo para a gente continuar trabalhando com o mesmo empenho, e o esporte vai construir o seu espaço, sem ter que implorar para ninguém. Todas as mídias vão vir atrás da gente, vai ser um esporte de massa, a gente está construindo isso. Aqui no Brasil, o crescimento, de fato mesmo, aconteceu nos últimos 6, 7 anos. Então é muito, muito recente, né? Acho que é processo, a gente está no caminho. Acho que a gente precisa, antes de mais nada, respeitar o tempo que a gente precisa para continuar aprendendo a fazer coisas numa escala muito maior.